A gente vai conversar um pouquinho sobre a ressurreição de Jesus, amém? Obrigado pelo entusiasmo, né? Mas tudo bem, não ligo para isso não, vou pregar de todo jeito. Não tem... Se você ficar triste ou alegre, é indiferente aqui. Amém, gente? Então eu gostaria, se você gosta de anotar, o dia é esse, e eu vou fazer, né, jus ao dia, escola dominical. Então eu preciso da sua atenção. Oi? Sim, é de celebração, mas de ensino. Não tem jeito não. Então, eu preciso que você preste atenção, o máximo que você puder. Não fale que está com sono, porque você ficou 3 meses de folga, né? Então, ninguém está com sono, todo mundo aqui bem esperto, descansou 3 meses, para nesses cultos estar bem alerta. Amém? Eu queria que você abrisse lá em Lucas capítulo 24, versículo 1. Lucas capítulo 24, versículo 1. Amém. E você que está em casa, que eu sei que tem gente em casa, está relaxado aí, pega a caneta, pega um papel, que a gente vai estudar um pouquinho hoje. Amém? Eu preciso que você use hoje a sua lógica. Deus criou a sua lógica e hoje eu preciso dela. No final do culto eu vou fazer uma indicação de 3 livros, né? Se você tiver interesse em comprar um deles, não sou o autor de nenhum deles, bem que queria. E um deles eu vou indicar de forma especial, se você tiver interesse em comprar. Lucas 24, 1, diz assim: no primeiro dia da semana, logo ao raiar da aurora, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado e encontraram removida a pedra do sepulcro. Todavia, quando entraram, não mais acharam o corpo do Senhor Jesus. Ficaram pasmas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que reluziam como a luz do sol se colocaram ao lado delas. Atemorizadas, as mulheres inclinaram o rosto para o chão e, nesse momento, os homens lhes questionaram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Parte A, a gente finaliza aí do versículo 6. Então eu li esse texto só para lhe lembrar do que foi que aconteceu e que as primeiras pessoas que tiveram acesso a esse acontecimento foram mulheres. Eu vou dizer o motivo disso no final da pregação. Então, para você querer saber por que foram as mulheres, eu vou ler sem falar agora, só no final. Amém? Por que essa mensagem é tão importante, a gente falar sobre a ressurreição de Jesus? Eu acho que é um assunto que normalmente a gente toca na igreja, mas muitas vezes a gente acaba não vendo o que realmente a Bíblia fala sobre isso, não é? A gente acredita que Jesus ressuscitou, mas o que é que a Bíblia fala sobre isso? O que tem de importante nisso para a nossa vida como cristão? E a gente vai ver o que a Bíblia fala sobre a importância da ressurreição. Ok? Então, na maioria dos textos eu não vou pedir para você abrir, já está aqui escrito, eu só vou ler quando eu precisar, a não ser que você seja rápido. Se você for rápido, você acompanha abrindo, se não, só quando eu pedir, ok? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 17, Paulo fala algo interessante, mas antes de dizer o que Paulo fala no capítulo 15, no versículo 17 de 1 Coríntios, eu quero contextualizar o porquê ele falou isso aqui. Versículo 17, versículo 14, versículo 18, que a gente vai dar uma olhada. Lá na igreja de Corinto chegou um pessoal dizendo que não havia ressurreição, que ressurreição era um acontecimento, era um tipo de milagre que não acontecia. Então colocava em xeque as ressurreições que aconteceram no Velho Testamento, colocava em xeque as ressurreições registradas nos evangelhos e colocava em xeque a própria ressurreição de Jesus. Uma vez que esses cristãos estavam dizendo que não existia ressurreição,
A lógica é, uma vez que não tem ressurreição, nem o próprio Jesus ressuscitou. Não é? Colocava em xeque as ações de Jesus, quando ele ressuscitou algumas pessoas, e também aquilo que está no Velho Testamento. Então, para responder a essas pessoas, Paulo ele fala algumas coisas no capítulo 15 de 1 Coríntios. Ok? Aí Paulo fala o quê em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17? Lógico, Paulo acreditava na ressurreição, mas aqui ele começa a argumentar sobre essa questão de, se Jesus não ressuscitou, aí ele finaliza algumas frases aqui com algumas declarações. 1 Coríntios 15, 17, diz assim: se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve. Veja só. Paulo aqui, ele fala uma coisa forte. Olha, teve um amigo meu uma vez que ele falou assim para mim: rapaz, ó, se um dia encontrarem o corpo de Jesus, para mim não vai fazer nenhuma diferença quanto à minha fé. Mas a questão é que vai. A questão é que vai fazer muita diferença, né? Se a Bíblia fala que ele ressuscitou e ele não ressuscitou, no mínimo, a Bíblia estaria dando uma falsa informação quanto ao destino de Jesus depois da sua morte. E Paulo diz, se Jesus não ressuscitou, a nossa fé para nada serve. Ou seja, a gente está crendo em uma... Fica com medo não, irmão, calma, eu creio que Jesus ressuscitou, fique tranquilo. Eu comecei agora. A nossa fé para nada vai servir. Ele morreu como qualquer homem, se ressurreição não existe, morreu como Moisés, como Abraão, ou como qualquer uma pessoa. Mas Paulo ainda vai mais fundo. No versículo 14 do capítulo 15, Paulo fala assim: se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Ou seja, é inútil a fé de quem acredita que ele ressuscitou, caso ele não tenha ressuscitado, e é inútil a pregação de quem afirma que ele ressuscitou, caso ele não tenha ressuscitado. Ou seja, é inútil estar aqui e é inútil estar aí. Então, é tudo inútil. Eu não estou falando que a Bíblia fala que é isso, estou dizendo que Paulo, nesse trocadilho de informação, caso a ressurreição não tenha acontecido, é inútil brigar pela fé que ele ressuscitou na pregação, e é inútil acreditar como ouvinte que ele ressuscitou. A nossa fé não vale de nada. E o esforço da pregação, muito menos. Porque é passando a informação errada para as pessoas crerem na informação errada. Paulo ainda vai mais longe, 1 Coríntios 15, 18. Sendo assim, ou se Jesus não ressuscitou, se não existe ressurreição, também os que dormem em Cristo estão perdidos. O que Paulo está querendo dizer assim? Olha, se Jesus não ressuscitou, a galera que morreu crendo que ele ressuscitou, está todo mundo perdido. Mas por quê? Paulo fala que Jesus ressuscitou para a nossa justificação. E a nossa justificação nos deixa em paz com Deus. E se Jesus não ressuscitou, a gente não foi justificado, desculpa a expressão, mas então está todo mundo lascado que morreu. Veja que interessante. Paulo usando a sua lógica para responder aquele tipo de doutrina que para ele era falsa. Agora eu queria mostrar para vocês a importância que a mensagem da ressurreição tinha no começo da igreja. Você não vai precisar abrir, eu só vou dizer onde é que está. Lá em Atos 2, capítulo 32, Pedro pregou sobre a ressurreição. Em Atos 3, capítulo 15, Pedro pregou sobre a ressurreição. Em Atos 4, versículo de 2 a 10, Pedro pregou sobre a ressurreição. Em Atos 5, versículo 29 e 30, Pedro pregou sobre a ressurreição. Em Atos 17 e 18, Paulo pregou sobre a ressurreição. Sem falar em outras pregações no livro de Atos, que ou se falava da ressurreição, se deixava entendido no meio dela. Como exemplo, a mensagem de Estevão.
Se você for ler a mensagem de Estevão, no meio da mensagem subentende-se a mensagem da ressurreição. E se essa mensagem lá no começo era tão importante, e existia já oposição contra essa mensagem, você acha que hoje não é importante a gente ler e entender sobre isso? Se foi importante no começo, vai ser importante no meio e no fim da igreja. Ela não vai mudar a mensagem. Amém, gente? Você está feliz por isso? Fique feliz, gente, que o assunto é bom. Outra coisa importante sobre essa mensagem, um texto que a gente conhece, decorado. Romanos capítulo 10, versículo 9. Olha aí. Quem não conhece como cristão esse versículo, provavelmente nunca se converteu. Porque na hora que ele veio se converter, foi citado a ele, ou dado a ideia do versículo a ele, para confessar Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 9. Vamos ler? Estão botando aí, Vocês estão olhando para cima? Queria que você abrisse agora. Diz assim, na versão Nova Bíblia Viva. Se você se incomoda de ler outra versão, então só escuta, tá bom? Pois, escuta o texto, viu? Pois, se você confessar com os seus próprios lábios que Cristo é o seu Senhor, crendo do fundo do coração que Deus o levantou dentre os mortos, você será salvo. Eu vou ler de novo, tá certo? Nova Bíblia Viva. Pois, se você confessar com seus próprios lábios que Jesus Cristo é o Senhor, é por isso que o pessoal pregava tanto sobre a ressurreição. A gente pensa que a salvação só está vinculada ao confessar o senhorio de Jesus, mas não é só isso. Não é só o que sai da boca, mas o que está também no coração. E o que é pedido para estar no coração? Pois se você confessar com seus próprios lábios que Jesus Cristo é o seu Senhor, crendo, ou seja, a confissão tem que acontecer enquanto se acredita de todo o coração na ressurreição. Porque se a confissão acontecer sem acreditar na ressurreição, não existe salvação. Será apenas uma formalidade pública sem valor espiritual nenhum. A não ser que aquilo que sai pela boca esteja vinculado ao crer no coração que de fato Jesus ressuscitou. Sem isso ninguém pode ser salvo. Está começando. Então fique Essa palavra crendo aqui, eu acho que na sua tradução deve ter crer, aqui os cultos de né, apenas. respeitadas. Então fique. No grego, essa palavrinha quer dizer exatamente isso aqui. Está firmemente persuadido. E está convencido. É por isso que a versão Nova Bíblia Viva fala crendo do fundo do coração. A pessoa precisa estar plenamente convencida. Jesus ressuscitou. Por isso que era tão pregado em Atos essa mensagem. Porque é preciso ter 100% de certeza que ele ressuscitou. É por isso que eu vou indicar esses 3 livros para vocês, e um de forma muito especial. Ok? Você dá para ver até agora que é importante o assunto, né? Veja só, e se a mensagem, como Paulo falou, se a mensagem da ressurreição é falsa, quem prega, prega em vão. Quem crê, crê em vão. Se a mensagem for falsa, esse texto não tem crédito nenhum. Porque a pessoa estará crendo naquilo que não aconteceu. Se eu fosse você, eu comprava o livro que eu vou indicar, viu? Vai lhe ajudar bastante. Se você ficar pensando, meu Deus, como é que alguém pode sair da sepultura? Mas de milagre existe mesmo. Você deveria comprar esse livro. Vai lhe ajudar bastante. Eu garanto.
Fernando, tu tem ele, pode me emprestar? Não, você vai ter que comprar. Não vou emprestar, tá certo? É sério, empresto não. Eu acho que quando a gente tem interesse em algo, a gente bota dinheiro naquilo. Passa no cartão, irmão. É a sua vida espiritual. Se o teu dinheiro não te ajuda espiritualmente, o dinheiro não serve para nada. Mas calma, eu não vim hoje repreender, eu vim só estudar com vocês. Aí agora, né, eu já mostrei que o negócio é importante. Né? A Bíblia mostra que há uma importância quanto ao assunto. Mas agora eu queria falar, parece que não está vinculado, mas está. Vamos lá, vamos com calma. Né? A gente viu a importância. Eu queria falar um pouquinho sobre a família de Jesus. Mas, Fernando, que é dois assuntos, não é um só. Calma. Lá em João, no capítulo 17, João capítulo 7, do versículo 1 ao 9, eu não vou ler o texto todo, eu só vou ler um dos versículos. Se você achar interessante o que eu vou falar, você depois deveria ler em casa todo, tá? Capítulo 7, versículo 1 ao 9. No versículo 5 diz assim: nem mesmo seus irmãos, está falando aqui dos irmãos de Jesus, acreditavam nele. Então, quando você for ver o texto dentro do contexto, você vai perceber que os irmãos de Jesus estavam desdenhando de Jesus. Jesus tinha acabado de entrar no ministério de tempo integral, e os irmãos de Jesus estavam desdenhando de Jesus. E João diz que nem mesmo os seus irmãos acreditavam em Jesus. Jesus começou a curar, expulsar demônio, ressuscitar mortos, mas nem mesmo os seus irmãos acreditavam naquilo que Jesus estava falando, fazendo e falando. E as pessoas começavam a questionar e a perguntar: será que Jesus é o filho de Davi? Ou seja, será que Jesus é o Messias? E os seus irmãos não acreditavam nessa conversa. Ao ponto, veja só, ao ponto que, é um texto que você conhece, mas agora você vai entender porque o texto fala o que diz. Lá em Marcos, no capítulo 3, do versículo 31 ao 35, eu também não vou ler todo, eu só vou ler o versículo 31 e 32. Eles não acreditavam em Jesus, nesse negócio de Messias, de profeta, de Jesus estar pregando, o povo agora está indo atrás de Jesus. Eles não gostavam do que estava acontecendo. Aí veja o que acontece aqui em Marcos 3, 31 e 32. Chegaram então, Jesus estava num local, né, ensinando, e o local estava lotado. Aí, enquanto Jesus estava lá ensinando, aí vê o que acontece. Chegaram então seus irmãos, é a revista e corrigida a versão agora. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, ou de fora da casa, mandaram-no chamar. Então, Jesus estava lá dentro de uma casa, cheio de gente, eles não conseguiram entrar na casa, e do lado de fora estavam os irmãos de Jesus e Maria, e mandaram chamar Jesus. A maioria das traduções de hoje fala que então sua mãe e seus irmãos. Na versão revista corrigida fala irmãos e mãe. Mas não tem importância, isso tem. Na maioria das traduções antigas, está nessa sequência aqui. Chegou os irmãos e depois a mãe. Com certeza na sua está a mãe e depois os irmãos. Mas a melhor tradução é essa aqui. Por que isso aconteceu? Eu não sei se você já viu confusão de casa, né? Sempre alguém toma a frente para tentar resolver e alguém que quer acalmar os ânimos vai atrás para tentar ver se ajuda. Não é assim? A cena é essa. Jesus estava lá, o pessoal, os irmãos de Jesus, pensou que Jesus pirou. Rapaz, que negócio de Jesus é esse? Porque eles não acreditavam naquilo. O homem agora está pregando, o povo está atrás dele, estão dizendo que ele está curando um povo, ressuscitando mortos, expulsando demônio. Vamos lá atrás de Jesus agora. E nisso Maria, que sabia o que estava acontecendo, até porque em Lucas capítulo 2, versículo 19, fala que Maria via e só guardava no coração. Ela sabia o que estava acontecendo. Até porque ela soube como é que ficou grávida, né?
Então os irmãos vão lá querer pegar Jesus, vamos pegar esse homem, está ficando doido. E Maria foi atrás. Ai, meu Deus do céu, agora vai ter confusão. A ideia é essa, do texto. Versículo 32. E a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, estão lá fora. E aí você já sabe do resto, que Jesus fala: quem é meus irmãos, quem é minha mãe, e vocês aqui são meus irmãos. Jesus sabia porque eles estavam lá fora chamando. Aí Jesus, fica quieto aí que eu sei o que eu estou fazendo aqui. Tem vocês aqui fora, mas eu tenho família aqui dentro para cuidar também. A ideia é essa. Então, o negócio era tão grave nos seus irmãos que eles foram tentar resgatar Jesus da doideira que ele estava vivendo, entre aspas. E Maria, coitada, atrás, né? Ai, meu Deus do céu, ajuda o homem. E quem eram esses irmãos? Quem eram esses irmãos? Lá em Marcos, no capítulo, não precisa abrir, Marcos capítulo 6, do versículo 1 ao 3, ou Mateus capítulo 13, versículo 54, fala os nomes dos irmãos homens de Jesus, mas infelizmente não fala das mulheres, mas fala que eram irmãs, botando no plural. Eu ia falar uma coisa aqui, deixa eu falar. Aí fala que os irmãos eram Tiago, José, Judas e Simão, e fala das irmãs, no plural. Então, no mínimo, tinha 2 irmãs aqui. Se era 4 homens e, no mínimo, 2 mulheres, no mínimo, Jesus tinha 6 irmãos, não é isso? Não estou falando que é 2 irmãs, estou falando que, para ser no plural, tem que ter, no mínimo, 2. Então, Jesus, no mínimo, tinha 6 irmãos, ok? E essa galera aqui era o pessoal que não acreditava no ministério de Jesus, nem na história de que ele era o Messias. E foi essas mesmas pessoas que foram buscar Jesus enquanto ele estava ensinando naquela casa. O cara ficou alucinado, vamos pegar ele, né? Um dia desse estava aqui com a gente, agora está dizendo que é pregador, que é profeta, que é não sei o quê. Vamos resgatar o homem. Mas não, por que isso é importante? Agora imagine vocês, Jesus vai para a cruz e morre. O que esses irmãos, que era contra o que Jesus fazia, pensaram? A gente avisou. Esse negócio está pregando, esse negócio está curando o povo, que história é essa? Messias, olha o que deu. O Império Romano matou, pensou que era alguém que está querendo libertar o povo de forma militar. Sim ou não? É lógico isso, gente. A lógica me diz isso. Está vendo? Sentiram porque era irmão. Porém, a gente avisou. A gente tentou ajudar. Agora passou 3 anos e meio aí na loucura. Morreu. Aí o que acontece nesse meio termo? Vamos lá. Lá em Coríntios 15, onde Paulo fala sobre a ressurreição, no versículo 7 diz que, mais tarde, Paulo falando sobre Jesus já ressuscitado, mais tarde apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. Ou seja, na sequência que Marcos diz, fala Tiago, José, Judas e Simão e as irmãs. Então, provavelmente, o irmão mais próximo em idade de Jesus era Tiago. E lá com o pessoal, né, Israel, o pessoal gostava de ter filho, parecia ter coelho, era um atrás do outro. Talvez a diferença entre a idade de Jesus e Tiago era mínima. 1, 2, 3 anos no máximo, eu acho. Aí Paulo fala em 1 Coríntios 15 que Jesus apareceu a quem? Ao irmão dele, Tiago. Aquele irmão mais velho que, acredito eu, tomava a frente desses negócios contra Jesus. Jesus agora aparece a Tiago, olha aí. E depois que aparece a Tiago, o que é que acontece com Tiago? Eu não gosto de fazer isso não, mas vou fazer hoje. Vira para o seu irmão, mesma distância, pergunta assim, o que foi que aconteceu com Tiago? É tipo aquela situação, a pessoa é do contra, quando dá certo,
fica com a cara de quê? De tacho, né? De leso, de abestalhado, né? Aí Jesus chega lá e aparece para Tiago: irmãozinho, tudo bom? Aí Tiago lascou. O cara agora apareceu. E mais, não foi só Tiago. Se você for para o capítulo 1 de Atos, lá é narrado quando Jesus passou um tempo com os discípulos e apóstolos, e Jesus começa a subir, e eles começam a ver Jesus subindo. Aí 2 anjos aparecem e dizem: por que vocês estão olhando para o céu? O mesmo Jesus que vocês estão vendo subindo vai descer. E quem é que estava lá? Vamos para Atos, capítulo 1, versículo 14. Não precisa abrir. Diz assim: todos estes perseveravam unânime em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Estava lá Tiago, José, Judas, Simão e as irmãs. Tudo olhando Jesus indo embora. Antes da ressurreição ninguém acreditava. Agora estava todo mundo vendo Jesus ir embora ressuscitado. No meio estava Tiago e o resto. Olha aí. Vamos lá. E o que foi que aconteceu com Tiago? Pasmem vocês. Lá em Gálatas capítulo 2, versículo 9, Paulo fala sobre um Tiago, fala sobre Pedro, João e Tiago, que eram as colunas da igreja de Jerusalém. Esse Tiago não é o apóstolo que Jesus escolheu quando foi para o monte orar, não. Esse Tiago é o irmão de Jesus. Ainda em Gálatas, no capítulo 1, versículo 19, Paulo fala que foi em Jerusalém e lá encontrou Tiago, irmão do Senhor. Em 2 vezes ele fala desse Tiago, que era o irmão de Jesus em Gálatas, que ele virou apóstolo e virou em uma das principais lideranças na época da igreja de Jerusalém, junto com Pedro e João. Agora, me responde aí. Como é que uma pessoa toda a sua vida, pelo menos no período do ministério de Jesus, é completamente contra o que Jesus fazia, não acreditava em Jesus, depois essa mesma pessoa, ela agora vira apóstolo e líder da igreja? E ainda tem mais. Lembra do livro de Tiago, depois de Hebreus? Adivinha quem escreveu? Não, irmão, não fica com medo de responder, não. Foi ele mesmo. Foi o irmão de Jesus que escreveu aquela carta. Eu queria que você abrisse agora em Tiago, capítulo 1, versículo 1. E você vai ver o que foi que Tiago falou agora do seu irmão, depois dele ressuscitado. Diz assim: como normal da época, ele se identifica, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele podia ter falado assim: Tiago, servo de Deus e o irmão do... Não. Mas depois que ele viu Jesus ressuscitado, não tinha mais o que discordar, não tinha dizer que o cara estava alucinado. Agora ele reconhecia aquele homem que viveu pelo menos 30 anos com ele como Senhor, porque ele viu Jesus ressuscitado. Então a mudança foi radical. Ou então Tiago era doido. Em um momento ele não concorda com nada com Jesus, depois o cara morreu na cruz e agora eu vou ser líder da igreja. Eu sou agora crente, viu? Agora o negócio, Jesus realmente... Não. A mudança se deu depois do aparecimento de forma pessoal a Tiago. E agora, o que ele considerava apenas como irmão era senhor dele. Amém, gente? Amém? Diga amém. A crença no Jesus ressuscitado e a experiência com Jesus ressuscitado transformou Tiago.
Amém? Outra situação que a gente já viu um pouco. Vou voltar agora à história de Pedro. Lembra que eu falei que algumas partes de Atos, Pedro, quando pregava, falava sobre a ressurreição, lembra? Atos tanto a tanto, Pedro pregou, não foi? Ok. Lá em Marcos, no capítulo, não precisa abrir, no capítulo 14, no versículo 66 até o 77, mostra Pedro negando Jesus. O primeiro versículo que mostra isso é o versículo 68, que diz assim, Pedro falando, quando alguém o reconhece, diz que ele estava com Jesus antes. Não conheço, nem ao menos sei do que estás falando. No versículo 70 fala que ele negou mais uma vez, e no versículo 71 fala, Pedro começou a amaldiçoar-se e a jurar, porque as pessoas estavam insistindo que ele estava com Jesus. Não conheço esse homem de quem falais. Esse era o Pedro, num momento que Jesus estava sendo preso. O Pedro que estava com medo. Antes de ir para Pedro, você sabe como Tiago morreu? Para quem não acreditava em Jesus, ele morreu por causa de Jesus apedrejado. Para quem não acreditava, hein? Aí Pedro, foi reconhecido como alguém que era seguidor. O rapaz estava com Jesus, vendo que Jesus estava levando açoite, o couro estava comendo, Pedro, rapaz, conheço não. A gente conhece, rapaz, vocês estão ficando doidos. Não, eu não sei nem quem é. Aí, Pedro também tem contato com o Jesus ressuscitado, até porque Paulo fala que ele apareceu primeiro a Tiago, depois aos apóstolos. No meio estava Pedro, lógico. Lá em Atos, eu já citei no começo, vou citar de novo, Atos capítulo 4, do versículo 12 ao 10, e Atos capítulo 5, versículo 29 e 30, Pedro agora está pregando, sabe para quem? E falando sobre a ressurreição. Ele está pregando para os líderes religiosos que causaram a crucificação de Jesus. Vê, Pedro antes, vou apanhar nada, sei nem quem é. Depois que tem contato com Jesus ressuscitado, ele não vai pregar para quem reconheceu ele, ele vai pregar para quem mandou matar Jesus. E agora pregando sem medo sobre a ressurreição. E ainda falou assim, o Jesus que vocês mataram ressuscitou. Sem medo de morrer. E sabe como Pedro morreu? Crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição cristã. Irmão, todos que tiveram contato com Jesus ressuscitado mudaram. Quem não tem lógica, o medo de levar um cacete, depois não tem medo de morrer. Uma família, tirando Maria, que não acreditava em Jesus. Detalhe, lembra de Judas, o livro antes do Apocalipse? Adivinha quem é? O irmão de Jesus também. O que estava lá em Atos capítulo 1, versículo 14, olha onde Jesus subir. Virou apóstolo também. Irmão, se a gente for olhar isso, eu vou indicar os livros, irmão, para você ver outras evidências. E um de forma especial. Mas se a gente for olhar a lógica aqui, isso é uma evidência que o túmulo ficou vazio e que Jesus apareceu. Sem falar de Paulo. Matava os crentes e depois virou um crente. Amém, gente? Olha aí que maravilha, né? Aí você vai me perguntar, mas Fernando, agora, e Jesus vai aparecer para a gente, de forma física? Que uma coisa é ter uma visão espiritual de Jesus. Mas no caso aqui, o pessoal não tinha uma visão de Jesus. Jesus hoje, ele tem carne e osso. E a forma que ele apareceu foi assim, de forma física.
ao ponto que comeu com os apóstolos. E agora, como é que eu vou ter 100% de certeza que ele realmente ressuscitou? Aí eu queria que você abrisse em João, por favor, capítulo 20, no versículo 24. Normalmente Jesus não faz isso, tá? Pelo menos as poucas histórias que eu já ouvi, era no mínimo uma visão de Jesus. Pelo menos as partes que já ouvi, né? E são pouquíssimas, é coisa rara. Mas vamos ler João capítulo 20, versículo 24. Diz assim: Contudo, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu. Os outros discípulos, no entanto, anunciaram-lhe: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: Se eu não ver as marcas dos pregos nas suas mãos, e não colocar o dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não acreditarei. Após 8 dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez, e Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas. Quando Jesus apareceu, pôs-se em pé no meio deles e disse: A paz seja convosco. Então dirigiu-se a Tomé, dizendo: Coloca o teu dedo aqui, vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. Agora não sejais um incrédulo, mas crente. E Tomé confessou a Jesus: Meu Senhor e meu Deus. Ao que Jesus lhe afirmou: Tomé, porque me viste, acreditaste? Bem-aventurados que não viram e creram. Acreditar na ressurreição sem ver Jesus fisicamente depois do corpo ressuscitado se torna até ser mais bem-aventurado do que o próprio Tomé e os próprios apóstolos. Eu não vi, mas eu creio. Eu acredito. E para ser salvo, tem que estar absolutamente convencido que houve a ressurreição. Além de confessar o senhorio. E para encerrar, queria que você abrisse em Atos, capítulo 17. Sempre para nisso quando eu vou pregar. Não sei porquê, velho. Tem um negócio assim que fica me mexendo. Eu sempre tocar nesse assunto. Atos, capítulo 17, versículo 31. Presta atenção. Atos, capítulo... Isso aqui eu preciso que você abra de todo jeito. Capítulo 17, versículo 31. Diz assim: Porque, aqui está falando de Deus, determinou um dia em que julgará o mundo com rigor de sua justiça, por meio do homem que para isso estabeleceu. E quanto a isso, ele deu provas a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Vamos agora aprender sobre esse texto para finalizar. O texto aqui está dizendo que Deus, ele marcou um dia em que julgará o mundo com o rigor de sua justiça, por meio de um homem. A gente sabe que ele está falando de Jesus. Mas, Fernando, um homem? Jesus não é Deus? É. Mas também agora ele também é homem. Hoje Jesus tem um corpo glorificado, e o nosso corpo, quando a gente ressuscitar também, ou quando a gente for arrebatado, vai ser igual ao de Jesus. Mas por que o texto fala que Deus separou um dia em que ele vai julgar o mundo com o rigor da sua justiça por meio de um homem? E ele provou que ele vai fazer isso pelo fato de ter ressuscitado Jesus. A ressurreição de Jesus está vinculada até à escatologia. Pelo fato dele ter ressuscitado Jesus, e Jesus hoje ser homem e ser Deus, isso é uma prova que Deus marcou um dia, e através desse homem chamado Jesus, ele vai julgar o mundo com rigor.
Mas por que isso está aqui, gente? E detalhe, viu? João fala que Deus confiou todo o julgamento a Jesus. Eu vou falar apenas de 2 julgamentos, né, que normalmente a gente sabe mais. Tem o tribunal de Cristo, que é o julgamento do crente, você sabe, e tem o juízo final, que é o julgamento do não cristão. Tanto o crente quanto o não cristão vai ter que ressuscitar para ser julgado de forma definitiva. O cristão não vai ser julgado para ir para o inferno, é só para ganhar galardão. Jesus já pagou o pecado, mas o mundo não, sem Deus não. Vai ser julgado para definir penas, níveis de sofrimento. E seja o cristão, seja o não cristão, ele vai ter que ressuscitar e ter um corpo. O cristão para poder entrar no céu e viver diante de Deus, o não cristão para poder suportar as penas que virão. Então, o homem que ressuscitou, que também é Deus Jesus, viveu como homem, sabe o que é ser homem, vai julgar o homem. Não é Deus apenas julgando o homem, é Deus e o homem julgando o homem. Ao mesmo tempo que ele vai ser severo, ele vai ter compaixão, mas vai ser justo no julgamento. A Hebreus fala que Jesus foi tentado em tudo como nós. Não vai ter como se justificar, porque ele passou o que a gente passou enquanto a gente fala de tentação. Não tem como dizer mais, contudo, porém, ele sabe. É por isso que o julgamento vai ser 100% justo. Ele é Deus, mas sabe o que é ser homem. Irmão, eu acho isso muito sério. Se ele não tivesse um corpo como homem, e não tivesse vivido como tal, alguém poderia pensar, Deus julgando o homem perfeito. Espera aí, não. Agora, é Deus que virou homem, viveu como homem, foi tentado como homem, venceu o pecado, viu que dá para vencer, julgando quem quer dar desculpa. E não vai poder. Aí o julgamento vai ser 100% justo. Amém, gente? O homem ressuscitado, que é Deus, julgando os outros homens, sejam cristãos para dar galardão, para ser justo, e julgando o restante da humanidade para condená-las de forma justa. Amém, irmão? A coisa é séria. Toda vez eu acabo em julgamento, né? Foi mal aí. Foi mal nada, não, velho, é a Bíblia. Está na Bíblia, não está? A questão é que a gente lê e não quer acreditar que está lá. Aí vem e faz assim, ó. Quando vê a pancada, será que é isso mesmo? É isso mesmo, meu irmão. Não fica com medo da Bíblia, não. Sabe o que a gente faz às vezes? A gente... Por favor, calma que eu vou explicar o que eu vou falar agora, tá? A gente dá muita importância ao que a Bíblia fala pouco e dá pouca importância do que a Bíblia fala muito. Irmão, vamos pelo menos ser proporcional. Se não quer ser proporcional, então considere logo tudo. Se tem uma coisa que fala muito na Bíblia, tem alguma coisa ali para chamar a atenção. Eu vou dar um exemplo para encerrar e dizer sobre os livros. Jesus foi a personalidade mais citada na Bíblia que mais falou do inferno. E na proporção entre o céu e o inferno, ele falou mais do inferno. Tem alguma coisa aí, meu querido? Tem alguma coisa aí. A questão é que a nossa sociedade está treinando a gente assim. Não, a gente tem que elevar a tua autoestima. A gente tem que elevar a autoestima do povo falando do céu. Mas tem que ensinar o povo a ir para o céu. E evitar o inferno. E Jesus, quando fez isso, eu vou falar mais do inferno? Ponto final. Quando a gente estiver diante de Jesus, lembra, ali está Deus, mas também tem um homem ali, que foi tentado como a gente. Amém, gente? Vamos para os livros, né? Vamos lá. Por favor,
Vamos indicar livro. Bota aí, Varão. Eu vou indicar, gente, porque eu acho o assunto importante. Se eu não crer na ressurreição, ou se ela não existiu, eu creio que existiu, com certeza, mas eu não quero crer em vão e quero crer como está em Romanos 10, 9. De todo o coração está completamente persuadido que isso aconteceu. Amém? Então, esse livro aí é da editora Central Gospel. São 2 filósofos que escreveram esse livro. Excelente livro. Eu acho que ele deve ter umas 500 páginas, mas a letra é grande, tá? Fica assustado não. Não é um livro para ler normal não, tá? Do começo ao final. É um livro para ser consultado, tá certo? Tem uma parte que ele fala de inferno, fala de céu, fala da ressurreição, fala sobre a questão do bem e do mal. Muito legal e ainda é interessante ler porque é 2 filósofos falando. Então, a galera viaja e eu viajo junto. Aí o pessoal viajando, e eu viajando junto. Mostra o mais escuro. O nome do autor? Minha filha, a gente é família, tira a máscara. O nome do livro é Manual de Defesa da Fé. Apologética Cristã, da editora Central Gospel. Eu não vou falar o nome porque eu não sei ler inglês direito, então não passarei vergonha. Esse aí, em guarda, defenda a fé cristã com razão e precisão. William, só sei William. Essa pessoa aí, ele é doutor em filosofia e doutor em teologia. 2 doutorados. Ele é cristão. A sua tese de filosofia lá na Alemanha foi justamente falando sobre a ressurreição de Jesus. Muito bom esse cara. Muito bom, mas é muito bom. Inclusive, de vez em quando ele aparece em documentários que falam sobre a ressurreição, falando aquele negócio de Discovery, não sei o que, Story, não sei das quantas, aquele negócio lá, TV a cabo. Ele também participa muito de debates nas universidades, geralmente ou da Europa ou dos Estados Unidos, debatendo com pessoas acadêmicas que são céticas, são ateus. Eu já vi algumas e é o cara. O bicho é bom. Desenroladíssimo. Muito inteligente ele. Muito. E agora, a minha indicação pessoal, esse aí. Em Defesa de Cristo. Cara, eu vi esse livro às vezes quando eu estava pesquisando, e eu depois compro. Eu fui em Campina Grande na conferência de ministro, a última conferência que teve, estava no Verbo Shop. Eu disse, rapaz, o negócio parou aqui, foi. Para parar aqui dentro, alguém leu. E se alguém leu, alguém gostou. Deixa eu ver. Quando eu peguei o livro, meu Deus do céu. Que livraço, gente. Esse cidadão aí, ele era ateu, um jornalista ateu, e a esposa era crente. Ele se arretou com esse negócio da esposa, está chamando ele de ir para a igreja, vamos para a igreja. Ele se arretou com isso. Ele, rapaz, eu vou fazer uma pesquisa, eu vou procurar as maiores autoridades em várias áreas de conhecimento para descredibilizar a autenticidade histórica da Bíblia e essa narrativa da ressurreição. Eu vou detonar agora. Pasmem vocês, quase 99% do material acadêmico produzido vem da América. Então, tem um filme também nele. O filme é bom, mas o livro não se compara. Aí ele foi fazer a pesquisa, e ele narra a pesquisa aí e a conversa que ele teve com cada uma dessas pessoas. No final, virou cristão. Chorou. Ele foi com a predisposição de detonar, se converteu, foi detonado. Então, é um tipo de livro que você lê um capítulo, aí você pensa, se lascou. Vou ler o outro para ver, se lascou de novo.
Aí no final se converteu. Não se lascou, né? Pense num negócio bom, gente. É aquele tipo de livro grossinho, deve ter umas 300 e poucas páginas, mas lhe leva para o outro capítulo com vontade de continuar lendo. Porque tem livro que é assim, né? Você começa a ler e parece papa azeda, quer vomitar, né? Que livro chato, cara. Não, não é esse tipo de livro. É um tipo de livro que você começa a ler e quer ir para o próximo. E quando o livro acaba, mas rapaz, se converteu tão rápido, devia ter procurado mais gente para a gente, né, aprender mais. Livraço, vale a pena comprar. Estou sem dinheiro, vale a pena passar o cartão e depois pagar, vale a pena. Se você quer aprender sobre essa questão de ver que a sua fé também é lógica, também é racional, vale a pena comprar esse tipo de livro. Principalmente esse aí, Em Defesa de Cristo. Amém, gente? Eu lembro, eu fecho com isso, pode vir, Lisa. Eu estava lendo a biografia de Billy Graham. Eu acho que deve ter umas 600 páginas. E narra quando ele foi para o seminário, e o pessoal do seminário, né, uma galera lá filósofa, eu não entendo, o pessoal vai formar pastores, mas quer tornar o pastor cético. Estranho, né? Mas tudo bem. E ele foi tão bombardeado quanto a informação de ateus, de pessoas céticas, né, que descredibilizava a Bíblia e etc., que ele entrou em crise. E ele estava na casa dele, atrás da casa dele tem um tipo de mata, e ele entrou numa trilha e foi orar, porque ele estava sendo confrontado quanto à sua própria fé pessoal em Jesus. E teve uma hora que ele orando, ele falou assim: Deus, eu decido acreditar. Eu não consigo responder, mas eu decido acreditar. Ele disse, naquele momento, ele disse que sentiu a presença de Deus, aquela coisa toda, que a gente já entende. Mas vê, gente, eu entendo que bom que ele decidiu acreditar, que bom, que foi um dos maiores pregadores que já existiu. Levou milhões a Cristo. Mas não precisa sofrer tanto. Decida crer, mas, gente, acabou a época que crente é burro. Que crente não tem resposta para nada. Acabou essa pergunta. Como é que coube todos os animais na arca? Não me pergunte isso não, velho. Não me pergunte isso. Como é que aconteceu de um peixe engolir? Não. Gente, esse tipo de pergunta em debate nem mais é mencionado. Esse tipo de pergunta, desculpa o que eu vou usar, é pergunta de burro. Mas ainda se faz. E quem não tem informação é confrontado. E é ruim você crer numa coisa e depois não ter resposta ao que crê. Amém, gente? Então aprenda, gente, que você precisa estudar. Leia a sua Bíblia, ler bons livros, ver boas pregações. É questão de necessidade. Pedro não fala, se alguém vir perguntar sobre a razão da tua fé, fique preparado para responder. Aí sabe o que acontece? A gente é bombardeado por coisa que confronta a nossa fé e a gente fica um bocado de besta. Eu sou crente, né? Meu irmão, em nome de Jesus, seja coerente com sua fé, procure informação sobre ela. Amém, gente? Acabou com esse negócio que crente é burro. Agora, se quiser ser, fica à vontade. É só usar o seu dinheiro para qualquer coisa, menos para a sua vida espiritual. Olha para o teu irmão e fala assim, não é pecado ler. Não que eu gosto de ler, só negócio pentecostal. Não, tudo bem, gente. Eu também sou pentecostal. Eu sou pentecostal. Gente, eu sou pentecostal, tá? Obrigado por acreditar.
Mas eu tenho uma mente, gente. E Deus, quando se revela, corpo e espírito. Deus não quer só que o meu contato com as verdades espirituais estejam apenas a nível espiritual. Até porque, para eu ler a Bíblia, eu preciso ter o conhecimento dos códigos, eu preciso conhecer a linguagem, e isso eu não uso o meu espírito, eu uso o meu cérebro. Deus criou a lógica. Diga para o seu vizinho, Deus criou a lógica. É. E para encerrar, gente, se você um dia for confrontado quanto à sua fé, irmão, se eu não estudasse essas coisas, eu fazia que nem Billy Graham. Eu decidia crer. Tá bom, sei não, mas eu creio, pronto. A experiência que eu tive com Deus não me permite não crer. Eu posso não saber responder, mas a experiência me diz, eu estou certo. Pronto. Não é uma questão de opinião, é uma questão de experiência. Eu não sou doido? Para todo mundo que é crente de verdade sentir a mesma coisa que eu? Não, isso não é histeria coletiva, que eu estava só. Eu ia falar alguma coisa, esqueci. Sim, se eu não soubesse responder, agora lembra, o fato de você não saber responder não significa que você está errado. Você só não sabe responder. Porque a gente fica, ai meu Deus, e agora? Calma. Procura o conhecimento sobre aquilo, que com certeza você vai ter uma resposta favorável. Amém? Fique na paz.